A partir de agora, ao vivo, direto de Mirassol para a internet e pela Rádio Novo Tempo de São José do Rio Preto, a série Profecias para o Tempo do Fim. Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. É uma alegria estarmos aqui para mais uma aula dentro do seminário Profecias para o Tempo do Fim. O tema da aula de hoje é justificação. É um tema fundamental dentro do plano da salvação. Há no mundo religioso algumas ideias diferentes em relação à justificação. Todos nós concordamos que o homem é injusto. Todos nós somos injustos. Só que apenas os justos entrarão nas mansões celestiais. Então todos nós que somos injustos, precisamos passar por um processo chamado justificação. Mas a questão é a seguinte: como o homem é justificado? Há no mundo religioso pelo menos duas ideias diferentes. Há algumas pessoas que afirmam que o homem é justificado pelas obras. Então, justo e santo é aquele que faz. Aquele que devolve o dízimo, aquele que dá uma boa oferta para a igreja, aquele que dá uma boa esmola para um pobre, aquele que vai até a Aparecida a pé, aquele que acende 50 velas, aquele que faz 300 orações por dia. Então, justo e santo é aquele que faz. Há um grupo religioso que defende essa ideia. Justo e santo é aquele que faz. Agora vejam. Em Mateus 23, o versículo 23, o Senhor Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis fazer essas coisas sem omitir aquelas. Vejam, o judeu extremamente escrupuloso pegava um canteirinho de hortelã, dividia aquele canteirinho, um vasinho de hortelã, em 10 partes, e devolvia a 10ª parte como dízimo ao Senhor. Jesus não disse que isso estava errado, mas disse que os judeus estavam sendo escrupulosos ao observarem a lei, mas haviam se esquecido do mais importante, a justiça, a misericórdia e a fé. Então, me parece, baseado em Mateus 23, que simplesmente fazer não é o suficiente. Mesmo porque é o tipo da religião, ou o tipo da ideia, que vai levar a um cristianismo ou uma religião interesseira. Eu vou fazer alguma coisa para que, em troca, Deus me abençoe. É mais ou menos toma lá da cá. Então, eu vou praticar alguns atos religiosos, eu vou fazer o bem, para que, em troca, Deus me abençoe. Isso é justificação pelas obras. E o Senhor Jesus disse que isso não era suficiente. Pessoas que não conhecem a Igreja Adventista do Sétimo Dia nos acusam de sermos legalistas, de pregarmos justificação somente pelas obras. E isso não é verdade. É verdade que existem adventistas do sétimo dia que são legalistas, como há em qualquer outra denominação. Por exemplo, se você vai a uma igreja dita evangélica, onde o pregador diz: quem tem fé de 5, quem tem fé de 10, quem tem fé de 50, R$5, R$10, R$50, não é? Quem tem fé de R$100, ele está simplesmente apresentando justificação pelas obras. Além de estar extorquindo o povo e roubando o povo, está apresentando ainda uma outra falsa doutrina: justificação somente pelas obras. E numa aula futura, eu vou falar sobre a verdadeira fidelidade cristã e a falsa doutrina, que é a teologia da prosperidade. Mas há pessoas por aí,
em várias denominações que na prática pregam e vivem justificação pelas obras. Há, no meio adventista, membros de nossa igreja que na prática vivem em legalismo. Mas a doutrina da igreja adventista do sétimo dia não prega justificação somente pelas obras. Há um outro grupo no mundo religioso que diz que o homem, ele é salvo somente pela fé. Somente pela crença. Então, justo e santo é aquele que crê. Aquele que crê em Deus, que crê em Jesus, esse está salvo. Agora, há um perigo nessa ideia também, queridos. Há o perigo de nós tentarmos só cultivar o homem interior, que é fundamental, como veremos agora. Mas, sabe, é o tipo de história mais ou menos assim. Olha, eu amo tanto Jesus. Jesus está lá no fundo do meu coração, mas está tão fundo que ninguém percebe. Porque não há nenhuma transformação externa. A pessoa continua na mesma vidinha que sempre viveu. Mas diz que abraçou a Jesus como Salvador e Senhor, que crê em Jesus, mas não há nenhuma mudança externa. Não há nenhuma atitude externa que comprove o seu relacionamento com Cristo Jesus. Vou ler 2 versículos bíblicos. Mateus 7, o versículo 21. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E Tiago 2,19 diz o seguinte: você crê em Deus? Então você faz bem. Faz bem crer em Deus. Porque os próprios demônios creem e tremem. Então vejam, Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, simplesmente crer não é suficiente. Mesmo porque os próprios demônios creem e tremem. Então vejam, me parece que simplesmente fazer não é o suficiente. Mateus 23, 23. Parece que só crer também não é o suficiente. Mateus 7, versículo 21. E Tiago 2, 19. Então, a essa altura, vocês que me ouvem pela Novo Tempo, me assistem, devem estar pensando o seguinte: bom, a essa altura está claro para nós que o homem então é justificado pela fé e pelas obras, pelas duas coisas. Aqueles que são adventistas já há algum tempo, hão de se recordar, há algumas décadas atrás, que havia uma figura usada em revistas, em livros, e às vezes exibida em slides, em séries de conferências, onde a igreja apresentava um homem assentado num bote. E esse homem tinha 2 remos nas mãos, um remo em cada mão. Num remo estava escrito fé, no outro obras. E simbolicamente ele ia então remando fé e obras, fé e obras, fé e obras, até chegar no porto seguro. Então há 2 ideias distintas, e uma terceira ideia aqui, de que o homem é justificado então pelas 2 coisas, pela fé e pelas obras. Mas o que interessa para nós dentro do seminário, não é o que as denominações ensinam. Não é o que as igrejas por aí pregam. O importante para nós é o assim diz o Senhor. Então vamos entender dentro da Bíblia como o homem é justificado. Romanos 3, o versículo 24. Romanos 3 e o versículo 24. Vejam o que diz o apóstolo Paulo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vejam bem, irmãos. Em primeiro lugar, o homem é justificado pela graça. Não é justificado nem pela fé e nem pelas obras.
Em primeiro lugar, o homem é justificado pela graça. Vejam, a graça é a fonte da justificação. Através da sua graça, o Senhor Deus arquitetou, planejou, bolou o plano da redenção, o plano da salvação. Vejam, se não fosse a graça de Deus, eu teria fé em quê? Antes de exercitar a minha fé, eu preciso ter um objeto em que crer. Eu vou crer no quê? Em que pessoa? Em que fato? Em que doutrina? Antes de exercitar a minha fé, eu preciso ter um objeto, né, de crença, que eu vou exercitar a minha crença. Então, antes da fé e antes das obras, vem a graça. O homem é justificado pela graça. A palavra graça tem um significado teológico muito profundo. Há livros que tratam sobre a palavra graça. Eu tenho uma boa biblioteca teológica em casa. Poderia ser maior, mas eu tenho milhares de livros de teologia. E há livros que praticamente só tratam desse assunto, a palavra graça, que tem um significado teológico muito profundo. Basicamente, graça é algo que eu recebo de graça. A salvação é de graça, a vida eterna é de graça. Mas, no contexto aqui do nosso estudo, nós precisamos entender que a graça é a fonte da justificação. Deus, através da sua graça, arquitetou o plano da salvação. E aí ele coloca o plano em prática. Romanos 5, o versículo 9. Romanos 5, o versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, num segundo passo, o homem é justificado pelo sangue ou pelo sacrifício de Cristo. O que é o sangue ou o sacrifício de Cristo? É o método utilizado por Deus para nos justificar, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Então, através da sua graça, Deus envia seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Em primeiro lugar, o homem é justificado pela graça. E no segundo passo, o homem é justificado pelo sangue ou pelo sacrifício de Cristo. Quem deu o primeiro e o segundo passos? Foi Deus. Quer você queira, quer você não queira, o Senhor Deus enviou seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. A partir do terceiro passo é que entra o componente humano. Se bem que Deus opera em nós tanto querer quanto o efetuar. Então, mesmo fé e obras vêm da parte de Deus. Mas, a partir do terceiro passo, é que entra o componente humano aqui dentro do livre-arbítrio. A fé. Romanos 5, o versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o homem é justificado pela fé. O que é a fé, irmãos? A fé é o meio de aceitação. Através da minha fé, e eu tenho livre-arbítrio para isso, através da minha fé, eu aceito ou eu rejeito a graça e o sangue de Cristo em minha vida. Entenderam? Através da fé, eu aceito ou rejeito a graça e o sangue de Cristo em minha vida. E, consequentemente, naturalmente, vem o quarto passo. Tiago 2, o versículo 24. Tiago 2 e o versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não somente pela fé. O quarto e último passo, queridos, o quarto passo, é a evidência pública de que através da minha fé, eu aceitei a graça e o sangue de Cristo em minha vida. As obras são o quarto passo. Através das obras, através da minha vida, do meu testemunho, eu vou mostrar que através da fé,
eu aceitei a graça e o sangue de Cristo em minha vida. Então, recapitulando rapidamente. O homem é justificado pela graça, pelo sangue de Cristo, pela fé e pelas obras. São 4 passos no processo da justificação. E nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto. Não pode ser a fé primeiro e depois a graça. Não pode ser as obras primeiro, depois o sangue de Cristo. É graça, sacrifício de Jesus, fé e obras. A graça é a fonte da justificação. O sangue de Cristo é o método utilizado por Deus para nos justificar. A fé é o meio de aceitação. E as obras são a evidência pública de que através da minha fé eu aceitei a graça e o sangue de Cristo em minha vida. Se você, amanhã ou depois, for questionado, qual é a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre justificação? Os adventistas são legalistas, né? Não. Os adventistas do Sétimo Dia, em relação à justificação, eles ensinam exatamente o que a Bíblia ensina. Aliás, os adventistas do Sétimo Dia têm todas as suas doutrinas alicerçadas no assim diz o Senhor. Para o adventista do Sétimo Dia, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Todas as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia estão alicerçadas única e exclusivamente no assim diz o Senhor. Então você vai dizer o seguinte: a Igreja Adventista ensina exatamente o que a Bíblia ensina. Que o homem é justificado pela graça, pelo sangue de Cristo, pela fé e pelas obras. Vamos, em alguns minutos, ou por alguns minutos, falar um pouquinho sobre o terceiro e quarto passos. Esse processo dinâmico, fé e obras. Não nos esqueçamos nunca que vem a graça e o sacrifício de Cristo primeiro. Mas vamos agora falar um pouquinho sobre o terceiro e quarto passos. Nesse processo dinâmico, fé e obras. Eu já citei Mateus 23, mas vamos voltar ao texto. E eu quero ler aqui Mateus 23, os versículos 23 em diante. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Vamos procurar entender, aqui em Mateus 23, esse processo dinâmico, fé e obras. Mateus 23 em diante. O Senhor Jesus disse: limpa primeiro o interior do copo e do prato. Isso é justificação pela fé. Para que naturalmente o exterior esteja limpo. Vejam bem, eu posso parecer cristão e não ser? Sim ou não? Eu posso parecer uma coisa e ser outra? O Senhor Jesus disse: sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos homens, mas por dentro estão cheios de ossos de morte e toda imundícia. Assim também vós pareceis, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de pecado e iniquidade. Então vejam, eu posso parecer uma coisa e ser outra.
Eu posso parecer cristão e não ser? Sim. Eu posso parecer uma coisa e ser outra? É claro que sim. Agora eu pergunto, eu posso ser e não parecer? Eu posso parecer e não ser. Como o Senhor Jesus costumava usar frases populares para que as pessoas entendessem a sua mensagem, talvez o Senhor Jesus dissesse hoje: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, o santo do pau oco. Eu posso parecer uma coisa e ser outra. Agora eu pergunto, insisto na pergunta: é possível ser e não parecer? É impossível. Se eu sou cristão, eu me comporto como cristão, eu me alimento como cristão, eu dirijo no trânsito como cristão, eu trato a minha esposa como cristão, educo os meus filhos como cristão, eu trabalho como cristão, eu negocio como cristão, eu falo como cristão, eu me visto como cristão. Se eu sou cristão, eu pareço cristão. É impossível ser e não parecer. Por isso que o Senhor Jesus disse: limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que naturalmente o exterior esteja limpo. É um processo dinâmico, fé e obras. Se você for à minha casa amanhã ou depois, você está com sede e diz: pastor, me dê um copo com água, um copo d'água. Tudo bem. Eu vou até uma cristaleira. Não há nenhuma cristaleira em casa, é apenas uma ilustração. Aí eu pego um cristal da Antuérpia, um copo de cristal da Antuérpia, uma bandeja de prata, e pego água mineral importada da França. Não tem nenhum copo de cristal em casa, a maioria dos copos eles são de requeijão. Estou até um pouco chateado agora, porque a maioria dos requeijões agora vem em copo de plástico, né? A gente está tendo prejuízo lá em casa por isso, né? Mas vamos imaginar, você vai à minha casa, eu pego uma bandeja de prata, um copo de cristal e coloco água importada da França. Ao te servir água, você pega o copo, você vai ingerir o líquido, você olha, tem uma baratona desse tamanho assim, morta, dentro do copo. Adianta bandeja de prata, copo de cristal, água importada e um inseto morto dentro do copo. Uma outra ilustração tão ou mais nojenta. Você vai à minha casa. Bom, com essa ilustração você nunca mais vai pensar em ir à minha casa, né? Mas é apenas uma ilustração, queridos. Você vai à minha casa amanhã ou depois. Você está literalmente morrendo de fome. Está literalmente morrendo. Não é aquela expressão, estou morrendo de fome. Não, você está literalmente morrendo. Se não comer nos próximos minutos, você vai realmente morrer de fome. Pastor, eu estou desesperado, preciso comer alguma coisa agora. Tudo bem, eu vou te servir um bom alimento. Só que é o seguinte, nós vamos até a cozinha e a louça está em cima da pia ali há mais de 30 dias suja. Isso não acontece em casa, queridos. Por favor, é uma ilustração. Eu pego um prato imundo. Os vermes estão andando por cima do prato ali. Eu te dou aquele prato imundo e te digo, olha, eu vou te dar um bom alimento. Só que você vai ser obrigado a comer nesse prato aqui. Só que eu vou te dar uma oportunidade. Você vai poder lavar o prato por dentro ou por fora, você escolhe. Ah, pastor, não vou comer. Não, você é obrigado a comer. Se você não comer, você vai morrer. Então, se eu te dou um prato sujo e você é obrigado a comer, mas eu te dou a liberdade para você escolher lavar o prato por dentro ou por fora, o que você faria? Hein? Vai lavar por dentro, obviamente. Mas vejam, ao lavar um prato ou um copo por dentro, a água não vai transbordando e naturalmente limpando o exterior? Vocês conseguem entender o processo dinâmico ensinado por Jesus? Limpa primeiro o interior do copo e do prato. E naturalmente o exterior vai estar limpo. As obras, queridos, são uma consequência natural da minha comunhão com Cristo Jesus. O Senhor Jesus diz, eis que sou a porta aí, bato.
E há algumas pessoas que pensam assim: olha, Jesus está à porta do meu coração batendo. E eu quero que ele entre. Só que antes dele entrar, eu vou fazer uma faxina no meu coração. Vou deixar a casa bem limpinha. E depois eu vou abrir a porta para Jesus entrar. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Nunca. O Senhor Jesus é o nosso grande amigo, que entra em nossa casa, faz a faxina e prepara o banquete. Se você pensar em fazer a faxina no seu coração, para depois abrir a porta para Jesus entrar, isso nunca vai acontecer. É Jesus que entra em seu coração e faz o quê? Faz a faxina. Joga tudo que não presta fora. E aí, naturalmente, o seu exterior vai estar o quê? Limpo. Fé e obras. Pastor, no Antigo Testamento era diferente, não era? Porque no Antigo Testamento eram apenas as obras. Justificação pelas obras. Antiga aliança. Na nova aliança, agora Novo Testamento, é que é a justificação pela fé. Não, sempre foi a mesma coisa. Sempre foi graça, sacrifício, fé e obras. Mas pastor, como é que poderia ser assim no Antigo Testamento? Se no Antigo Testamento, obviamente, o Senhor Jesus não tinha morrido ainda. Bom, primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: a chamada nova aliança é a aliança mais antiga de todas. A chamada nova aliança é a aliança feita por Deus com Adão e Eva no jardim do Éden, quando ele prometeu o Messias. Então o Senhor Jesus vem em cumprimento, não é, da aliança que o Senhor Deus fez com Adão e Eva no jardim do Éden. Então a chamada nova aliança, na verdade, é a mais antiga de todas. Agora, no Antigo Testamento, queridos, era a graça do Pai, a graça de Deus, o sacrifício de Jesus, tipificado no ritual do santuário. Quando aquele animalzinho, aquele cordeirinho era morto, ele era um tipo, era um símbolo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então era a mesma coisa, era a graça de Deus. O sacrifício ali do cordeirinho, que tipificava a morte de Jesus, fé e obras, exatamente a mesma coisa. E eu vou mostrar no Antigo Testamento esse processo dinâmico, fé e obras, começando em Êxodo, o capítulo 20. Em Êxodo 20, nós encontramos os 10 mandamentos. Em Êxodo 20, há esse processo dinâmico, fé e obras. Eu vou ler os versículos 1 e 2. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí vem o primeiro mandamento, no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Aí no versículo 4, o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. E assim sucessivamente até o 10º mandamento. Será que você consegue enxergar aqui fé e obras? O processo dinâmico? Vejam como não há legalismo, queridos. Mesmo em Êxodo capítulo 20, onde nos é apresentado, não é, os 10 mandamentos. O Senhor Deus diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por isso, primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Antes do Senhor Deus mandar o povo guardar os 10 mandamentos, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Justificação pela fé. Antes de guardar os mandamentos, Deus tem que ser o meu Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus. E porque Deus é o meu Senhor, naturalmente eu vou guardar os 10 mandamentos, fé e obras. Não há nenhum legalismo aqui. Aliás, queridos, mesmo em Êxodo 20, não tenho tempo de entrar nos mínimos detalhes. Os versículos 18 em diante, não é, mostra aqui Moisés como intercessor ou mediador. E nos versículos 22 em diante, leis acerca dos altares. Vejam só. Fé e obras. O Senhor Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus. Então, antes de guardar os mandamentos, eu aceito a Deus pela fé. Aí vem os mandamentos, que eu vou observar pela minha comunhão com o Senhor
Deus. E eu não deveria pecar, deveria guardar os mandamentos. Pecado é transgressão da lei. Agora, se eu pecar, já em Êxodo 20, o Senhor Deus estabeleceu o quê? A solução. O altar. Dá um belo sermão. Anote aí, depois faça um sermão na íntegra. Logo após o Senhor Deus escrever com o próprio dedo em 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos, ele fala a respeito do altar. Aqui estão os mandamentos. Vivam de acordo com a lei. Vocês me aceitam como Deus pela fé. Naturalmente vocês vão guardar os mandamentos. Mas se algum de vocês tropeçar e cair na guarda dos mandamentos, tem o altar para pedir o quê? Perdão. Não há nenhum legalismo, queridos, no Antigo Testamento. Deuteronômio 27, os versículos 9 e 10. Deuteronômio 27, os versículos 9 e 10. Falou mais o Senhor juntamente com os sacerdotes levitas a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel, hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Justificação pela fé. Hoje viestes a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, por isso, consequentemente, portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Antes de guardar os mandamentos e estatutos, nós temos que ser povo de Deus, fé e obras. Provérbios 23, 26. Muitos sabem de cor e salteado. Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração. Justificação pela fé. Primeiro entrega o coração a Deus. E aí acontece o que? Consequentemente, diz o Senhor Deus: e os teus olhos se agradem nos meus caminhos. Algumas traduções dizem mandamentos, preceitos, leis, são palavras sinônimas. Dá-me, filho meu, o teu coração, e naturalmente você vai ficar feliz em fazer a minha vontade. Fé e obras. Está claro até aqui, irmãos? Está claro? Como no Antigo Testamento não havia nenhum tipo de legalismo. Era graça, sacrifício, e aí o processo dinâmico, fé e obras. Vou ler Mateus, o capítulo 5, não na íntegra, mas eu quero ler alguns versículos de Mateus, o capítulo 5. No Sermão da Montanha, o melhor sermão já apresentado por alguém, porque foi o próprio Senhor Jesus que apresentou o sermão. O Senhor Jesus começou o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças, ou seja, bem-aventurados os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome, os misericordiosos, os limpos, os pacificadores, os perseguidos. Em outras palavras, bem-aventurados os que são mansos, pacificadores, perseguidos. Eu tenho que ser. Justificação pela fé. Logo após as bem-aventuranças, o Senhor Jesus disse, em Mateus 5, versículo 13, vós sois o sal da terra. Depois disse no versículo 14, vós sois a luz do mundo. Justificação pela fé. Eu tenho que ser. Logo após, o Senhor Jesus ensinou a fazer. Ele fala, dos versículos 17 em diante, sobre a lei, falou sobre adultério, homicídio, falou sobre juramentos, falou sobre a vingança, falou a respeito do amor ao próximo. Aí no capítulo 6, a prática da justiça, como dar esmolas, como orar, como jejuar. Entenderam? Primeiro o Senhor Jesus começou o sermão dizendo, nós temos que ser, vocês têm que ser. E quem é, naturalmente vive como cristão. Quem é cristão, vive como cristão. Fé e obras. No Sermão da Montanha. João capítulo 15. João 15. O ideal seria lermos o capítulo todo. O tempo não permite. Eu vou ler apenas os versículos 1 até o 5. João 15, os versículos 1 a 5.
É uma parábola. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos enxergar aqui o processo dinâmico, fé e obras. O Senhor Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. E vocês são os ramos, são os galhos. Jesus disse, todo ramo que estiver unido a mim, todo galho que está unido ao tronco, naturalmente vai produzir o quê? Bons frutos. Porque sem mim nada podereis fazer. Então vejam o processo dinâmico, fé e obras. O que é justificação pela fé? O Roberto Mota, que é um galho, quando está unido ao Senhor Jesus Cristo, que é a fonte da vida, é a videira verdadeira. Quando o Roberto Mota, que é um ramo, é um galho, frágil, fraco, está unido à videira verdadeira, unido ao tronco, naturalmente eu vou produzir os bons frutos na minha vida. Fé e obras. A minha comunhão com Cristo naturalmente vai produzir bons frutos. Há uma certa confusão no mundo religioso em relação ao que seria frutos do Espírito e o que são as obras da lei. Isso é um tema muito profundo, nós poderíamos ficar aqui horas falando. Mas eu vou tentar, assim, explicar da maneira mais simples possível e bem prática. Eu estou aqui em Mirassol, andando uma manhã em qualquer dia da semana, no centro de Mirassol. Aí uma pessoa muito pobre, um mendigo, olha para mim e diz, e aí meu irmão, me dá um trocado. Eu coloco a mão no bolso e pego 10 reais. Tiro os 10 reais do bolso e dou para aquele homem, pensando assim, Deus está vendo, e em troca vai me abençoar. Isso é obra da lei. Tem algum valor? Para o pobre tem, né? Vai pegar os 10 reais e ficar contente. Para o meu relacionamento com Jesus, vai mudar alguma coisa? Se mudar, vai mudar para pior. Vai me levar para mais perto de Cristo, essa atitude minha? Não. Agora eu estou na mesma rua que em Mirassol. O mesmo pobre olha para mim e diz, minha irmã, me dá um dinheiro. Estou com fome. Eu coloco a mão no bolso, pego os mesmos 10 reais, a mesma nota. Pensando assim, é filho de Deus, é meu irmão. Por amor a meu pai e por amor ao meu irmão, eu vou dar esse dinheiro para ele para ajudá-lo. O mesmo gesto, o mesmo dinheiro, o mesmo valor, por motivos completamente diferentes. Isso com certeza é fruto do Espírito Santo trabalhando na minha mente e no meu coração. Eu posso procurar guardar toda a lei, queridos, para encontrar na lei a justificação. Isso nada mais é do que obras da lei. Não vai me levar para perto de Cristo, não vai me salvar. Agora, eu amo a Jesus. Ele é meu Pai querido. Porque eu amo tanto Jesus, eu vou perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O próprio Senhor Jesus disse, não é? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Então, o verdadeiro cristão diz, Senhor, o que queres que eu faça? Então, por amor, você vai viver de acordo com a vontade de Deus. É como num relacionamento marido e mulher. O homem que realmente ama a esposa, ele vai fazer o possível para agradá-la. Não porque é obrigado, mas porque ele a ama. Assim é o trato de pais que realmente amam os filhos.
Eu procuro dar o melhor para os meus filhos, não apenas porque eu sou obrigado a fazê-lo, mas porque eu os amo. Então, um relacionamento, não é, de amor, naturalmente produz gestos de carinho, de respeito. Se eu amo meu Pai Celestial, naturalmente eu vou fazer a sua vontade. Agora vejam só. Martim Lutero disse o seguinte: não é viver como filho que me torna filho. Eu vivo como filho porque eu sou filho. Entenderam? Não é viver como filho que me torna filho. Eu não vou procurar fazer a vontade de Deus para que em troca Deus veja que eu sou um menino bonzinho e me adote como filho. Não. Eu já sou filho de Deus. Por isso eu vou viver de acordo com a sua vontade. Não é viver como filho que me torna filho. Eu vivo como tal. Eu vivo como filho, porque eu sou filho. Entenderam? Quero lançar uma outra questão agora. Eu posso afirmar que estou salvo hoje? Ou eu fui salvo no passado? Ou eu serei salvo no futuro? Eu estou salvo hoje? Eu fui salvo ou eu serei salvo? 2 Timóteo 1, os versículos 8 e 9. 2 Timóteo 1. Os versículos 8 e 9. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, o apóstolo Paulo falando. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou. O apóstolo Paulo diz que nós já fomos salvos no passado. Mas nós somos salvos do quê? O apóstolo Paulo diz que Deus nos salvou no passado. Mas salvou do quê? Aliás, queridos, nós precisamos parar para pensar em algumas coisas, porque às vezes nós assistimos testemunhos por aí, as pessoas abrem a boca na igreja e falam coisas sem parar para pensar. Tem umas frases interessantes, por exemplo, quando a pessoa diz assim, não é? Um testemunho. Não, porque olha, eu era mulherengo mesmo, eu pulava carnaval, eu saía por aí, eu enchia a cara, não sei o que, tal, tal. Mas o dia que eu encontrei Jesus, minha vida mudou. O dia que você encontrou Jesus, irmão, Jesus se perdeu aonde? Não foi Jesus, foi você que encontrou Jesus. Jesus é que foi atrás de você. Você é ovelha perdida. É Jesus que te procura e te acha. Aliás, ele já te achou. Está à porta do seu coração batendo. Mas ele não força a entrada. Você que vai decidir, não é? Se ele vai entrar ou não. Mas não foi você que foi atrás de quando eu encontrei a Cristo, minha vida mudou. Não, foi Jesus que te encontrou. Foi Jesus que foi atrás de você. Outro ponto importante. Não, olha, Jesus me salvou, mas me salvou do quê? O apóstolo Paulo diz que nós fomos salvos no passado. Salvos do quê? Da condenação do pecado, irmãos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, nós já fomos salvos no passado, salvos da condenação. É claro que ainda há a condenação para aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador e Senhor. Mas o homem estava condenado à morte eterna, não havia solução. Mas aí o Senhor Jesus morre em nosso lugar e nos dá a oportunidade de, em o aceitando como Salvador e Senhor, receber a vida eterna. Então Jesus me salvou no passado da condenação do pecado. E isso em teologia chama-se justificação. Eu fui salvo no passado da condenação do pecado. 1 Coríntios 1,18. Primeira carta aos Coríntios 1,18. Primeira carta aos Coríntios 1, o versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, queridos, no presente. Nós fomos salvos no passado, da condenação do pecado, mas nós somos salvos hoje do poder do pecado. Eu posso viver no mundo de pecado e pecadores, mas viver em santificação.
Porque o Senhor Deus me dá o poder para o quê? Me livrar do poder do pecado. Eu posso viver no mundo de pecado e pecadores, mas pelo poder de Cristo, viver em santificação. O que é santificação? Hoje eu devo estar melhor do que estava ontem. Amanhã eu devo ser o melhor cristão do que fui hoje. É um crescimento na vida espiritual. Romanos 5, versículo 9. Romanos 5, 9. Já li o texto, vou ler de novo. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos. O texto diz da ira. Seremos salvos. Seremos salvos no futuro. Seremos salvos do quê, queridos? Da presença do pecado. E isso em teologia chama-se glorificação. Há um momento, estudamos na última aula, que o Senhor Jesus volta a esse planeta e coloca um ponto final na história do mal, na história do pecado. Satanás, os anjos maus e todos os ímpios, eles são condenados no juízo executivo. Foi o tema da nossa última aula. Então vejam, há 3 tempos na salvação. Eu fui salvo da condenação do pecado, e isso é justificação. Eu sou salvo hoje do poder do pecado, isso é santificação. E eu serei salvo no futuro da presença do pecado, e isso é glorificação. Quando esse corpo mortal se revestir da imortalidade e o corruptível da incorruptibilidade. Entenderam? Eu fui salvo, eu sou salvo e eu serei salvo. Filipenses 2, o versículo 13. Filipenses 2, 13. Eu citei o texto, quero ler aqui agora. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus que faz com que nós tenhamos o desejo de aceitá-lo como Senhor, e é Deus que opera em nós o desejo de vivermos de acordo com a tua vontade. Ele opera em nós tanto querer quanto o efetuar. Fé e obras. Mas vejam, eu aceito a Jesus como meu Salvador e Senhor. Eu sou justificado. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. Me justificou. Eu aceito o sacrifício. Sou justificado. E coloco os pés no caminho da santificação. O que é santificação, queridos? Santificação é andar no caminho. Até um dia encontrar com Jesus nas nuvens dos céus, quando eu vou receber a glorificação. Então vejam, justificação é colocar os pés no caminho. Santificação é andar pelo caminho. Justificação é ressuscitar por uma nova vida, que é o simbolismo do batismo. A pessoa morre para esse mundo e ressuscita por uma nova vida. Justificação é ressuscitar. Santificação é continuar vivo. Justificação é me livrar pelo poder do sangue de Cristo das amarras do pecado. Santificação é continuar livre. Justificação é a habilidade para respirar. Santificação é respirar. Há outro tema interessante, que também é bastante profundo, mas vou direto ao ponto. Há uma questão no mundo teológico, essa discussão de justiça imputada e comunicada. Ah, pastor, vai complicar? Não. Vou direto ao ponto. Quando eu aceito a Jesus como Salvador e Senhor, a justiça de Cristo me é imputada. O sangue de Cristo derramado em meu favor na cruz do Calvário me livra dos pecados. Eu entro no caminho da santificação. No caminho da santificação, João, discípulo do amor, diz: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Então, eu estou no caminho da santificação. Eu tropecei e caí, eu pequei. Ao pecar, eu preciso voltar para o começo do caminho? Não.
Eu só volto para o começo do caminho se eu renunciar à salvação em Cristo Jesus. Se eu rejeitar a salvação em Cristo, aí eu estou fora do caminho. Mas no caminho da santificação, se eu tropeçar e cair, eu digo, Senhor Deus, eu pequei, eu sou miserável, reconheço o meu pecado, reconheço minha situação pecaminosa. Por favor, me perdoe. A justiça de Cristo me é comunicada. Já me foi imputada quando eu aceitei como Salvador e Senhor. Agora eu tropecei e caí. A justiça me é novamente comunicada. E eu me levanto. Se amanhã depois tropeçar e cair, eu peço perdão sinceramente. A justiça me é comunicada. Até um dia que eu verei o Senhor Jesus voltando em poder e grande glória. E aí então, eu serei glorificado. Entenderam? Alguns adventistas do sétimo dia confundem santificação com glorificação. Há pessoas que pensam que nós podemos viver uma vida totalmente perfeita, totalmente sem pecado aqui nesse mundo. Não entendem que a perfeição só virá na glorificação. Esse grupo que pensa erroneamente que nós podemos viver totalmente sem pecado aqui nesse mundo, esse grupo é chamado de perfeccionista. Os perfeccionistas pregam, e há alguns adventistas do sétimo dia que pregam isso. Não é a igreja que ensina. No meio adventista, há pessoas que pregam perfeccionismo. Por isso que eu digo, você não pode ir atrás de pastor, de irmão, de igreja nenhuma. Fique só com a Bíblia. Pensam que nós podemos viver em perfeição agora. Eu entendo pela palavra de Deus que eu só serei perfeito na glorificação. Efésios 4:12. Efésios 4, versículo 12. O apóstolo Paulo escreve, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Que fala sobre os dons espirituais. Mas vejam, se ser santo é ser perfeito, como é que o apóstolo Paulo escreve com vistas ao aperfeiçoamento dos santos? Algo que é perfeito pode ser melhorado? Algo que é perfeito pode ser aperfeiçoado? Não. Isso quer dizer que os santos podem ser aperfeiçoados, logo não são perfeitos. Porque a palavra santo, todos vocês sabem, significa separado. Eu não amo mais o mundo, nem as coisas que no mundo há. Mas eu não sou perfeito, eu sou falho de pecador. Mas eu sou separado. Esse lugar aqui é um lugar santo, não é porque é um lugar perfeito. É porque é um lugar separado para o culto ao Deus verdadeiro. Eu sou santo, não porque eu sou perfeito. Eu sou um miserável pecador. Mas eu não amo mais o mundo. Eu fui resgatado por Cristo Jesus. Eu estou no mundo, mas não amo o mundo, nem as coisas que no mundo há. Não sou perfeito, sou falho, sou pecador. Mas eu sou santo. Porque santo significa separado. Mas pastor, me explica o texto de Mateus capítulo 5. Vamos para Mateus capítulo 5. Mateus 5, o versículo 48. Porque esse texto é citado por aqueles que defendem o perfeccionismo. Mateus 5, o versículo 48. O texto diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aí, pastor, mas esse texto acaba com a sua argumentação. Não. Eu tenho que ler o texto no seu contexto. Eu posso ser perfeito como Deus é perfeito? Vamos ler o contexto. Os versículos 43 em diante. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo?
E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Notem, há toda uma argumentação. Para depois, no versículo 48, o Senhor Jesus chegar a uma conclusão. Portanto, é a conclusão do que ele ensinou antes. Consequentemente, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Qual é o contexto, queridos? O Senhor Jesus está dizendo, olha, o meu Pai faz nascer o sol sobre os bons, sobre os maus, sobre os justos e sobre os injustos. Meu Pai ama todo mundo incondicionalmente. Se vocês só amam os parentes ou os amigos, que coisa demais vocês fazem? Isso aí os gentios, os publicanos, os pagãos fazem a mesma coisa. Nós temos que amar os inimigos. Nós temos que orar pelos que nos perseguem. Nesse contexto, Jesus diz, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Perfeito em amor. Como o Pai ama todo mundo, eu também deveria amar incondicionalmente. Essa é a lição. Não quer dizer que eu vou ser perfeito, como Deus é perfeito em todas as coisas. Eu sou pecador, fraco, miserável. Quando Cristo voltar, eu serei glorificado. E aí viverei em perfeição. Mas o texto se refere, queridos, não a uma vida sem pecados. O texto se refere em o quê? Perfeição dentro do amor. Há as pessoas que defendem a ideia do perfeccionismo, que eu posso viver sem pecado. Aliás, eu fui pregar numa grande igreja, não vou dizer qual, uma questão ética. Preguei numa grande igreja, e nessa igreja havia e há um grupo de adventistas perfeccionistas, que entendem que nós podemos viver sem pecado. Aí na semana de oração, em determinada noite, um deles me disse, olha, pastor, o senhor não quer a minha casa para um lanchinho, para um bate-papo? Eu, vamos, aceitei o convite. Quando eu cheguei lá, tinha um grupo de 30 ou 40 me esperando. Ia ter um lanchinho, sim, mas o que eles queriam era um debate com o pastor Mota. E era um grupo que acreditava que nós podemos viver sem pecado. São os perfeccionistas. Aí eles, mas não era só um lanchinho? Não, se nós tivéssemos dito para o senhor que era só um lanchinho, né, se nós tivéssemos dito a verdade, que nós queríamos um debate, o senhor não teria vindo. Eu falei, aí que você se engana. Eu teria vindo muito mais cedo. Eu adoro um debate. Se bem que muitas vezes não leva a nada, né? Mas eu gosto de uma briga, né, dentro do auxílio do Senhor. Mas qual é a questão? Não, nós cremos que podemos viver sem pecados. Eu não creio. Então vamos debater. Tá, vamos, ora. Aí a pessoa me diz, pastor Mota, o senhor fala inglês, hebraico e grego fluentemente? Eu falei, por quê? Não, porque se o senhor não falar inglês, hebraico e grego, nós não podemos nem começar a conversar, me disse a pessoa. Eu disse, meu irmão, eu mal e mal falo português. E eles com dezenas de livros ali. E eu com uma Bíblia velha embaixo do braço. Falei, eu vou tentar me virar do jeito que eu posso aqui, ó, com o meu português ruim mesmo, com a minha Bíblia velha aqui. Então tá bom, mas vamos dar uma chance para o senhor. Cada um vai falar 1 hora. O camarada era bem arrogante. Eu falo 1 hora, o senhor fala 1 hora. E vamos sortear para ver quem fala primeiro. Normalmente num debate é melhor falar primeiro ou por último? É melhor falar por último, não é? Então, não precisa sortear não, eu falo primeiro. Não, vamos sortear. Para ser justo, não precisa se preocupar não. Eu falo primeiro. Tá, mas olha, não vai ter réplica, não vai ter tréplica, o senhor vai falar 1 hora, depois fica quietinho. Aí eu falo 1 hora. Eu falei, tudo bem. Não quer sorteio? Eu não quero sorteio. Eu falo primeiro. Então tá. Vamos cronometrar então 1 hora. Eu falei, não. Eu quero 30 segundos. Não preciso de 1 hora. Eu quero 30 segundos. Qual de vocês não pecou na última semana? Qual de vocês, eu perguntei a eles, não pecou na última semana? Olhei para o camarada, e você? Pecou hoje? Pecou na última semana, sim ou não?
Ah, pastor, esse é o problema. Eu falei, é lógico, esse é o grande problema mesmo. O grande problema, queridos, é que eles pregam uma coisa e vivem outra. Aí eu disse, olha, eu estou indo embora. Acabou o debate aqui, porque eu não posso debater com quem não vive o que prega. Se vocês dizem que podem viver sem pecado e vivem em pecado, quem são vocês para me ensinar alguma coisa? O dia que vocês não tiverem nenhum pecado, vocês me telefonem e eu volto para debater com vocês. Queridos, se eu puder viver sem pecado aqui nesse mundo, no dia do juízo eu dispenso o advogado, que é Jesus. Se eu puder chegar no céu pelos meus próprios esforços, pelos meus próprios méritos, e hoje não ter pecado nenhum, no dia do juízo eu dispenso o advogado. Senhor Jesus, fica tranquilo, vai cuidar daquele outro caso que o meu está garantido. Isso é blasfêmia, isso é heresia. Mas alguns perfeccionistas pegam uma frase de uma autora, meio fora do contexto, uma autora chamada Ellen White, e alguns versículos bíblicos, e entendem que quando o Espírito Santo for retirado da terra, vai ser cada um por si. Você que me ouve deve ter ouvido essa história já em alguma igreja por aí. Não, o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Nos últimos tempos. Então vai ser cada um por si. Não vamos ter mais intercessor. Então, nós vamos ter uma vida o quê? Perfeita. Queridos, o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Vai ser retirado dos ímpios, não dos salvos. Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não há um momento na história do planeta que o verdadeiro cristão está por conta própria. Não existe um momento que o cristão está sozinho. O Espírito Santo é retirado dos ímpios e não dos salvos. Eu vou ser perfeito quando Cristo voltar em poder e grande glória. O apóstolo Paulo, quando ele começou o seu ministério, ele escrevia as epístolas e colocava a saudação. Eu, apóstolo Paulo, conservo. O que é conservo? É igual, nós somos conservos, nós estamos no mesmo patamar. Os anos se passaram, o apóstolo Paulo continuou com as suas epístolas, com as suas cartas, e começou a assinar assim, eu, apóstolo Paulo, o menor dos apóstolos. Olha, primeiro ele dizia que era o quê? Igual, conservo. Anos depois ele disse o quê? Eu, apóstolo Paulo, o menor dos apóstolos. Aí ao final da vida, ele assina as epístolas assim, eu, apóstolo Paulo, o maior dos pecadores. Começa dizendo que era igual, que era conservo. Depois ele diz que é o menor dos apóstolos e termina a vida dizendo eu, o maior dos pecadores. Pode parecer, para uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo estava se afastando dos caminhos do Senhor. Mas é justamente o contrário. Quanto mais perto de Jesus você está, mais pecador você se sente. Pode parecer uma incoerência, mas é assim que funciona. Quando a pessoa acha que está santinha, sem pecado nenhum, essa é a maior prova que ela não conhece Jesus, que não tem relacionamento com Cristo. Quanto mais próximo eu estou da pessoa do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, quanto mais eu conheço a sua pureza, a sua santidade, a sua beleza, mais fraco e pecador eu me sinto. Quando a pessoa se acha muito pura, santa e sem pecado, essa é a maior prova de que ela não tem comunhão com Cristo Jesus. Queridos, santificação é uma obra diária, durando por quanto tempo durar a vida. E há muitas pessoas por aí que acham que estão santas, que estão perfeitas, porque fazem da emoção o critério para a sua avaliação. Olha, muita felicidade ou ausência de alegria não é evidência de que a pessoa está em comunhão com Jesus, em comunhão com Cristo. A evidência, queridos, da minha comunhão com Cristo Jesus, a evidência é que por amor eu aceitei como Salvador e Senhor, e os frutos naturalmente vão brotar na minha vida. Eu espero que essa palestra de hoje tenha esclarecido algumas coisas para vocês. Que vocês tenham entendido como nós somos justificados. Os 3 tempos da salvação. Que vocês entendam que nós somos justificados,
santificados hoje e seremos glorificados quando o Senhor Jesus voltar em poder e grande glória. Eu vou encerrar dizendo o seguinte. Eu pregava numa igreja, lá no Itaim Paulista, onde eu fui pastor. Enquanto eu pregava, uma noite muito fria, mês de junho ou julho, enquanto eu pregava, entrou um homem ali no salão. Um pequeno salão. Hoje nós temos uma boa igreja ali, mas era um salãozinho ali na casa de uma irmã chamada Cristina. Na verdade era a sala da casa dela, depois derrubamos uma parede e fizemos ali, não é, aumentamos um pouco ali a igrejinha. Hoje temos uma bonita igreja ali, na rua Pierre Varney, nome bonito francês, né? Mas na época uma região muito pobre, não havia nenhuma infraestrutura, o esgoto descendo a céu aberto ali. Eu pregava um dia de semana, muito frio, poucas pessoas na igreja. Enquanto eu estou pregando, entra um homem ali. Shorts, camiseta e armado. Shorts, camiseta e armado. Eu vi ali o 38. Eu já sou branco, fiquei mais pálido ainda, não é? Mas continuei o sermão. Olhava para todo mundo, mas especialmente para aquele homem. A uma certa altura, eu percebi que ele estava emocionado. Não pelas minhas palavras, mas um poder sobrenatural trabalhava na vida dele. Terminei o sermão, como de costume, fiquei à porta cumprimentando as pessoas. Né? Deus te abençoe, Deus te abençoe. A última pessoa a sair foi esse homem. José Luiz, o nome dele. Ele saiu e com uma voz assim, né, bem disfônica, disse, pastor, eu quero falar com o senhor. E aquele hálito de bebida alcoólica. Pensei, é hoje. Mas pela minha triste experiência no passado, eu tenho muita paciência com drogados, com bêbados. Disse, meu irmão, espera só um minutinho. Eu preciso dar um recado para o irmão Timóteo e já volto. E tinha que dar um recado mesmo, não lembro o que era. Mas eu não levei um minuto. Poucos segundos depois eu voltei para a porta do salãozinho ali. E começamos a conversar. Conversamos talvez 1 hora ou mais. Vou resumir a história para vocês. Ele, pastor, eu quero falar com o senhor. E aquele hálito de bebida alcoólica. Ele não estava bêbado. Eu acho que ele tomou meia dose para espantar o frio. Se bem que espanta o frio coisa nenhuma, só perturba a vida dos outros. Mas ele não estava transtornado. Mas eu sentia, né, que ele havia ingerido bebida alcoólica. Aí ele disse, meu irmão, você não pode falar um pouco mais alto, não? Você está gripado, está rouco, está doente? Ele, não, eu tomei um tiro. Aí ele mostrou a cicatriz. Havia tomado um tiro, obviamente não naquele dia, não naquela noite, mas muito tempo antes, né? Ele mostrou a cicatriz. Eu não sou médico, não sei explicar. Mas o projétil deve ter perfurado as pregas vocais, não é? Eu não sei explicar, não sou médico. Eu sei que por causa do tiro, ele falava com muita dificuldade. Eu tinha que ficar pertinho dele para ouvir o que ele falava. Ele me contou a vida dele em mais de 1 hora, eu resumo em 2 minutinhos. Ele me disse, pastor, eu nunca fui um homem rico, mas eu tinha a minha casinha aqui no Itaim Paulista, era um bairro pobre, na periferia, mas eu tinha minha casinha própria aqui, pastor. Eu tinha um pequeno sítio, eu tinha uma casinha na praia, não estava rico, mas estava bem, pastor. Eu tinha meus automóveis, linhas telefônicas, o tempo que linha telefônica valia alguma coisa. Eu tinha uma pequena empresa aí com 7, 8 empregados. Vivia bem, pastor. Mas um dia eu comecei a beber. E eu me tornei alcoólatra. E o alcoolismo me tornou um homem muito violento. E por causa da minha violência, eu perdi a minha esposa, perdi os meus filhos, fiquei desgostoso, comecei a beber cada vez mais, a minha empresa foi à falência, eu perdi a empresa, os empregados, as casas, os automóveis, tudo que eu tinha eu possuí. E tudo que eu tinha eu perdi, tudo que eu possuía eu perdi. Eu perdi quem eu mais amava, a minha esposa e meus 2 filhos que me abandonaram por causa do meu vício e da minha violência. E eu estou jurado de morte aqui no bairro, pastor, porque eu já tirei policiais, já tirei bandidos. Cedo ou tarde vão me matar. Mas eu tomei uma decisão hoje, pastor. Eu vou acabar com a minha vida. Já que eu vou morrer mesmo, já que vão me matar, em vez de morrer pela mão de outro, eu não vou dar esse gostinho para ninguém, não. Eu não entendo muito bem essa filosofia, né? Mas a ideia dele era a seguinte: já que vão me matar mesmo, eu não vou dar esse gostinho para ninguém. É um nordestino cabra macho. Já que vão me matar, eu prefiro tirar minha própria vida. Aí ele me disse, eu passei aqui em frente à igreja, porque eu ia até o campinho de futebol. Até o campinho de futebol é um terreno baldio.
ou na molecada jogava bola no final de semana. Hoje já invadiram lá também, construíram alguns barracos lá. Eu ia até o campinho de futebol, pastor, dar um tiro no meu ouvido. Mas eu não sei porquê, eu parei em frente à igreja. E eu nunca entrei numa igreja de crente na minha vida. Mas uma voz me dizia, entra. Outra voz dizia, não entra. Eu fiquei naquela, entra, não entra. Acabei entrando, pastor. Ouvi tudo que o Senhor disse. Mas para mim não adianta, eu já fui longe demais. Da onde eu estou, não tem mais retorno para mim. A única solução é acabar com a minha vida. Imagine o meu desespero. Conversando com um homem que havia tomado a decisão, a pior decisão, né, de praticar suicídio. Cometer suicídio. Enquanto eu conversava com ele, eu lembro que eu mostrei para ele alguns personagens bíblicos, falei de Paulo, de Davi, contei meu próprio testemunho para ele rapidamente. E a uma certa altura eu disse, meu irmão, posso orar por você? Ele deu um passo para trás. Nitidamente ele não gostou da ideia. Não sei, eu acho que entrar na igreja, ouvir o sermão, falar com o pastor, até aí tudo bem. Mas uma oração pessoal, uma oração individual, eu não sei. Não sei se o inimigo tomou posse dele. Alguma coisa aconteceu, que ele deu um passo para trás. E a sua expressão facial mudou. Claramente ele não gostou da proposta que eu fiz. Mas não disse nem sim nem não. Como eu tenho o braço comprido, eu estiquei o braço, segurei no ombro dele. Me aproximei, inclinei a fronte, fechei os olhos e fiz uma oração simples, qualquer irmão faria. Senhor Deus, abençoe esse homem, perdoe esse homem, que ele possa entender o plano da salvação, o plano da redenção, a justificação, que ele entenda que não foi longe demais, que o sangue de Cristo pode alcançá-lo, pode perdoá-lo, transformá-lo. Enquanto eu orava, de olhos fechados, é claro, e eu segurando ali o ombro dele, orando, aquele homem sacou a arma. Eu só percebi quando eu senti o cano aqui no meu estômago. E ele empurrou com força. Não sei qual seria a sua reação. Você desmaiaria, correria, reagiria, não sei. A minha reação foi a seguinte, eu segurei com força no ombro dele. Muita força. Não sei se era medo ou era fé. Era mais medo que fé, eu acho, né? Mas eu segurei no ombro dele com força. E eu continuei a oração. Só que eu fazia duas orações agora. Uma por ele e uma por mim. Eu pensava assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas Senhor, eu não estou afim de morrer hoje não, me livra dessa. E eu segurando ali o ombro dele, ele apertava assim, cutucava. E apertou com tanta força que ele chegou a ferir a pele aqui por baixo da roupa. Foi com força mesmo. Terminei a oração. Abri os olhos, tirei a mão devagarinho do ombro dele. E fiquei parado ali, e ele cutucando. Ele olhou para mim, levantou a arma, levantou e colocou o cano assim, no meio dos meus olhos. E me disse, pastor, eu gostaria muito de trocar a minha arma pela sua Bíblia. Eu falei, meu irmão, é para já. Na hora, a Bíblia para ele. Uma Bíblia, toda a Bíblia é importante, mas eu tinha um valor sentimental, porque minha mãe havia me dado aquela Bíblia. Não pensei em nada disso na hora. Dei a Bíblia, peguei a arma, chamei irmão Timóteo. Irmão Timóteo, pega essa arma. O que é isso, pastor? Meu irmão, pega essa arma, não pergunta nada. Enterra no meio do mato, some com essa arma daqui. Com um pouco mais de calma, orei. Mais uma vez por aquele homem. Nos despedimos. Meses depois, eu dirigia uma vigília na igreja central do Itaim Paulista. Um pouco após esse fato, um pouco depois desse fato, eu fui eleito evangelista, que é a função que eu exerço hoje na igreja há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos eu sou um evangelista, eu sou um pregador itinerante. Tenho pregado aí em dezenas de lugares, dentro e fora do Brasil. Deus me deu esse privilégio. Então eu saí do distrito pastoral. E fui trabalhar como evangelista. Meses depois, eu volto para Itaim Paulista, para uma vigília. O pastor Ronaldo Arco pregou e cantou nessa vigília. O pastor Mauro Cardoso pregou nessa vigília. Eu era um dos pregadores. Lá pelas 3 da manhã, quando chegou a minha vez, eu assumi o púlpito, abri a Bíblia. Quando eu ia começar o sermão, uma igreja relativamente grande, né, uns 400 ou 500 membros ali presentes, eu olhei e vi o Zé Luiz de terno e gravata no meio da igreja. Eu olhei assim, será que é ele mesmo? É. Ô Zé Luiz, meu irmão, é você? Sou eu, pastor. Vem aqui, por favor. Ele foi, com a mesma voz disfônica de sempre, não é? Comecei a conversar com ele. Tudo bem? Tudo bom, pastor? Aí, em meio à conversa, ele me disse, pastor, eu abandonei as armas, abandonei o vício, estou recebendo estudos bíblicos e na primavera vou ser batizado.
o senhor pode realizar a cerimônia? Eu disse, lógico que sim. Vai ser um privilégio. Aí ele me disse, pastor, ore pela minha esposa e pelos meus 2 filhos. Depois de 2 anos, ele me disse, tive um reencontro com a minha esposa. Veja uma história. Ele falou, eu descia a ladeira Porto Geral, não sei quantos conhecem São Paulo. A ladeira Porto Geral dá acesso ali à Praça Fernando Costa, Parque Dom Pedro, ali, né, na região da 25 de março. Ali é um formigueiro humano. Se você marcar encontro com alguém, você não acha. Ele me disse, pastor, eu há 2 anos não vi a minha esposa. Eu descia a ladeira Porto Geral, minha esposa subia. Tivemos um reencontro. Conversei com ela. E ela aparentemente percebeu minha transformação. E está pensando em voltar para casa. Ore, pastor, para que minha esposa e meus 2 filhos voltem para casa. Mas muito mais do que isso, que eles também aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Eu batizei aquele homem, a esposa e os 2 filhos. Todos são fiéis cristãos hoje. Porque aquele homem abraçou a Jesus como Salvador e Senhor. Entendeu que não havia ido longe demais. Essa história tem um desdobramento. Hoje todos eles são líderes da igreja. A história tem um desdobramento, que é o seguinte. Eu fui pregar no presídio Romão Gomes, que é um presídio militar na zona norte de São Paulo. Durante vários anos, eu preguei todos os sábados à tarde no Carandiru. E batizei mais de 70 presos ali. E em algumas noites eu pregava, sábados à noite, eu pregava no presídio do Romão Gomes. Um amigo nosso dirigia a programação ali. Irmão Ricardo Abruzio. Não foi ele que iniciou o programa ali. Outros irmãos já dirigiam a programação no presídio militar. Mas ele assumiu e fez um trabalho extraordinário ali. Quando eu fui pregar pela primeira vez nesse presídio militar, os PMs ali presos, eu me lembro que preguei sobre o cego de Jericó. E ao terminar o sermão, eu contei esse testemunho que eu já contei centenas de vezes. Porque não é sempre que te aponta uma arma e você batiza o homem, a mulher e os filhos. Contei centenas de vezes, vou contar outras centenas de vezes até a volta de Jesus. Contei o mesmo testemunho. E um PM que lá estava, visivelmente emocionado, quando eu disse, olha, eu fui pastor no Itaim Paulista. Ah, pastor Mota, eu fazia ronda no Itaim Paulista. Olha, lá no Jardim Mabel, eu morei no Jardim Mabel. Tudo que eu falava, ele confirmava. Para mim era bom, dava mais autoridade para o testemunho. A hora que eu termino a história, e eu não conto testemunho para emocionar ninguém, não é pecado chorar. Eu sou chorão. Mas eu descobri ao longo do meu ministério, depois de mais de 20 anos pregando por aí, que a emoção passa rapidamente. Eu preciso tomar uma decisão inteligente, racional, ao lado de Cristo. Mas a emoção faz parte da vida do cristão. Jesus chorou, eu sou um chorão. Mas eu não conto para emocionar. Eu conto para mostrar na prática que funciona. Porque se funcionou com os outros, pode funcionar com você e comigo também. O PM visivelmente emocionado. Começou a chorar. Eu pensei, uma história bonita, mas não contei para emocionar ninguém não. Termino o sermão. Quando eu estou fazendo um movimento para me assentar, o irmão Ricardo Abruzio se levantaria para anunciar o hino final. Aquele homem disse, pastor Mota, quem atirou no Zé Luiz fui eu. Lembra que eu disse que o Zé Luiz se levava um tiro no pescoço? Pastor, quem atirou no Zé Luiz fui eu. Aí ele contou uma história que parece filme, mas é São Paulo. Ele disse, pastor, eu estava no bar, a Paisana. Estava de folga. O Zé Luiz chegou, começou a beber. Tivemos uma discussão. Ele sacou a arma primeiro e atirou em mim, pastor. E ele errou. Eu saquei a arma. Eu estava a uns 2, 3 metros no máximo de distância. Mirei no meio dos olhos dele. Dei o primeiro tiro e acertei o pescoço. Descarreguei a arma e errei todos os outros tiros. Aí ele me disse uma coisa que na hora eu não acreditei. Mas aí os outros PMs, inclusive o diretor do presídio, me disse que era verdade. Ele me disse, pastor, eu sou justiceiro. Os irmãos sabem o que é isso? Ele recebia dinheiro para matar bandido. Pastor, eu sou justiceiro. Eu já matei dezenas de homens na minha vida. Pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu não erro um tiro a 80 metros. O cabra pode correr, pastor. Eu mato mesmo. Eu não erro.
Eu sou um homem frio, pastor. Eu sou um homem mau. Eu sou pago para matar. Eu não erro um tiro a 80 metros. 3 metros de distância, eu teria acertado o olho dele, não é? E, sabe, com uma venda. De olhos fechados, eu teria acertado o olho do camarada. Eu dei 6 tiros, mirando na cabeça dele. E acertei só um no pescoço. De raspão ainda. Mas eu jurei, o dia que eu sair daqui, o primeiro que eu mato é ele. Agora o Senhor me diz que ele está na igreja, que é Jesus, paz, salvação. O que eu faço, pastor? A minha intenção era sair daqui e matar esse camarada. O que eu faço agora? Eu disse, meu irmão, aceite a Jesus como Salvador e Senhor. E seja também batizado. Eu jamais vou esquecer a resposta daquele homem. Tão simples, mas uma resposta tão sincera. E é tão fácil receber a vida eterna. Eu disse, meu irmão, aceite a Jesus como Salvador e Senhor. E seja também batizado. Sabe o que ele falou? Chorando. Eu topo. Eu topo. Queridos, é só aceitar, é só topar. Eu topo. Eu quero. Eu aceito. Semanas depois, montamos um tanque batismal lá no Romão Gomes. Pastor Paulo Stabino, na época era o presidente da Paulista Leste. Ele fez o sermão. Eu entrei no tanque batismal e batizei 12 PMs. 12 PMs. O último foi o PM da história aqui. Só que eu coloquei dentro do tanque o PM que deu o tiro. E do lado de fora o Zé Luiz, o que levou o tiro. E ao batizar aquele homem, e tiraram ele da água, ressuscitando para uma nova vida, aqueles 2 homens se abraçam, irmãos, na mesma fé. O PM continua preso, e vai ficar por muito tempo preso ainda. Mas lá na cadeia, lá na prisão, ele é um fiel cristão. E brevemente todos nós vamos estar juntos e livres nas mansões celestiais. Queridos, funciona. Se funcionou na vida desses homens, pode funcionar também na sua e na minha vida. Eu falo para muitas pessoas agora, que me ouvem pela Rádio Novo Tempo. Pessoas que estão na igreja aqui agora. Pessoas que assistem ao vivo pela internet. E pessoas que no futuro assistirão essa mesma palestra ou pela internet ou através de um vídeo, de um DVD. Eu quero fazer um apelo. Entenda que você não foi longe demais. Não importa quão longe você tenha ido. Não importa quão pecador você seja. O sangue do Senhor Jesus Cristo é poderoso. É suficiente para te perdoar, para te transformar e para fazer de você aquilo que Ele quer que você seja. É só você aceitá-lo como Salvador e Senhor. Quantos querem fazê-lo nessa noite? Vamos colocar em pé e vamos orar. Você que me ouve pela rádio, pela internet, participe conosco dessa oração. Amado Pai Celestial, nesse momento, nós estamos entregando a nossa vida nas suas mãos. Nós abraçamos a Jesus como Salvador e Senhor. Nós queremos, pela fé, aceitar a graça e o sacrifício de Cristo em nossa vida, para que naturalmente vivamos como verdadeiros cristãos em toda e qualquer circunstância. Obrigado porque já fomos salvos, Senhor. Somos justificados pelo sangue de Cristo. Queremos agora viver em santificação. Cada dia mais próximos de Cristo Jesus. Até um dia abraçá-lo face a face nas mansões celestiais, quando seremos glorificados. Toma-nos, Senhor, em teus braços de amor. Perdoe os nossos pecados, não pelos nossos méritos, não pelos nossos esforços, mas perdoa-nos através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Abraça-nos nesse momento com muita força, Senhor. Não nos soltes nunca. Sem ti nós nada somos, sem ti nós não podemos viver. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Este programa foi transmitido ao vivo, direto da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Mirassol. Voltamos agora com a nossa programação normal.